Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso cerimonial de entrega das medalhas do Instituto Alfalume. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020, 19 horas e 10 minutos. Queria convidar a nossa diretora fundadora no Unicel, o professor José Lucivaldo, e o coordenador de equipe olímpica, Yuri Duarte, por gentileza. Boa noite a todos. É sempre uma delícia esse momento, né, gente? Assim, brindar todo esse sucesso, ainda mais numa época tão desafiadora, com tantas superações necessárias. Mesmo assim, a gente vê vocês suplantando, mandando bem, indo em frente, e a gente está muito orgulhoso, muito feliz por vocês, viu, gente? Zé, você. A gente gosta muito, né? Vocês sabem que as Olimpíadas são a nossa forma de ter a avaliação externa. Como a gente sempre diz, nós confiamos muito no trabalho que nós fazemos, mas via os desempenhos deles nas Olimpíadas que a gente acaba tendo esse olhar externo para tudo aquilo que a gente faz. E mais uma vez se confirma todo o trabalho, a excelência do trabalho que tem sido feito, que tem sido operado. Então, nesse momento é só gratidão, como diz o Yuri, vou roubar a frase dele, gente. Só gratidão, como diz o Yuri, pelas conquistas e tudo mais que o pessoal teve. E vamos agora bater palmas e aplaudir os resultados. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como a Nuri disse, é um ano de adaptações, muitas das Olimpíadas foram adiadas, canceladas, mas nem por isso a gente deixou de fazer muita coisa, inclusive quando a gente não tinha onde fazer, a gente criou. Então, estamos muito felizes de estar aqui apresentando alguns resultados. Amamos todos, caso a gente esqueça de alguma coisa que aconteceu, mas vocês fazem tanta coisa. E vamos começar pelas criações do ano, né, Zé? Então, obrigado pela presença de todos e bora lá para a gente começar. Então, um dos nossos grandes desafios do ano, né, e exatamente algo que a Nuri tanto gosta, né, é da gente, quando tem um desafio, né, que foi todo esse processo da pandemia, não só transformar, como trazer inovação e buscar apoiar ainda mais as crianças. Então, esse ano, vai ter um monte de coisas legais que a gente vai estar falando aí, né? Uma das nossas ações foi a OIMC, a primeira Olimpíada Internacional de Matemática do Conhecimento, agora em 2020, né? E com a premiação para as escolas públicas sendo uma participação gigante, aí está escrito 657 equipes, mas foram 4.600 estudantes, 4.900, né, quando você junta os professores, só que puderam participar, ter o privilégio, né, de participar da nossa Olimpíada, uma Olimpíada diferente, como já foi muito falada, e que levou a educação, o desejo, o prazer pela matemática, contaminou todo o país. Então, com todos vocês aqui, né, toda essa equipe de professores, fantástico, preparando questões, pessoal do Alfão, do Alfinha, preparando a OIMC com todo o carinho, nosso pessoal de comunicação, enfim, todo esse carinho enorme. A OIMC, que era internacional e no primeiro momento para o Brasil, ganhou o mundo. E a gente chegou a ter países, né, os países lusófonos, participando da OIMC. Então, foi uma grande vitória para nós do Instituto Alfalume no ano com essa dificuldade, criar, né, uma Olimpíada que atendeu a tantas crianças e busca o talento lá nos confins do Brasil e agora, por que não dizer, de todo mundo. Então, a UIMC foi um grande prazer, porque quando a gente trabalha com matemática, e eu vou dizer, essa é de matemática, Nuri, é mais gostoso ainda, então a gente ficou muito feliz, mas todas as construções que a gente faz sempre são para as crianças.
participaram desde a elaboração também, né? Os nossos agradecimentos, muitos jovens do ensino médio participando na construção também, os professores e todo mundo que participou. Então, queria agradecer. Nuri, quer falar algo? Gente, eu acho que assim, primeiro, foi uma oportunidade de vocês não só brilharem, mas também de abrir espaço para colegas do país inteiro, que não têm tantas oportunidades, não só para o Brasil, como em outros países. Então, através dessa Olimpíada, a gente teve a chance de conhecer a garotada de todo o Brasil, todos os estados, mas também alguns heróis que estão em países africanos e que estão, às vezes, numa situação tão complicada, tão mais complicada que a gente, e nós vemos esse pessoal lutando, esse pessoal batalhando. Então, eu acho que essa Olimpíada, além de ser uma oportunidade de brilhar, de crescer, de aprender, também foi uma oportunidade de perceber o quanto a gente pode transformar na hora que a gente se foca, na hora que a gente se dedica e que a gente tem esses valores muito arraigados de apoiar, de ajudar e de olhar o outro e ajudar a transformar as vidas de outras pessoas. Então, eu acho que foi fantástico. Assim, a gente, a partir disso, para o ano que vem, a gente vai ter a Olimpíada inserida em todas as escolas de Angola e também dos outros países africanos, né, Marcos? E temos também Portugal e Estados Unidos, né, a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então, gente, é uma grande rede de pessoas do mundo para se conhecerem e trabalharem juntas. Então, eu acho que essa Olimpíada foi muito especial. Tá? Tenho um carinho muito grande por ela, por essa situação, né? Por essa aprendizagem que ela traz para todos nós também. Não é só porque é de matemática, não, viu, Zé? E falar também, né, que a gente vai deixar uma surpresa para vocês, não vamos divulgar hoje os premiados aqui, Alfa, para que vocês prestigiem a cerimônia que vai acontecer no sábado agora, dia 5, 11 horas da manhã. Então, esperamos por todos lá, para que vocês saibam aí todas as surpresas que serão reveladas nessa cerimônia. Aqui estão só algumas das fotos, mas tem fotos maravilhosas que aí o Marcos preparou assim, ó, um conjunto de fotos maravilhosas para estar mostrando para vocês, como a Nuri falou, das oportunidades que foram criadas. Pra vocês verem fotos assim, lá no cantinho do Nordeste, ou lá em Moçambique, na África, ou lá nos confins mesmo do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, em regiões de difícil acesso. Então, tá aí feito o chance, esperando, e que venha a IMC 2021. Mas vai vir. É isso mesmo. É maior. E para dar seguimento aqui, a gente vai falar de um outro evento que a gente criou esse ano, no assunto de sustentabilidade. Então, chamar a professora Poliana para começar a falar sobre o Torneio Brasileiro de Sustentabilidade. Obrigada, Yuri. Boa noite, pessoal. Eu sou a Poliana, professora do 4º ano, e eu tenho o imenso prazer em fazer parte da equipe do TBS, do Torneio Brasileiro de Sustentabilidade, que foi uma parceria do Instituto Alfa Lumen com a Ball Corporation. E já na sua primeira edição, esse torneio, que tinha como objetivo plantar a sementinha da sustentabilidade e difundi-la e semeá-la, nós já conseguimos, na primeira edição, 430 inscritos, mais de 60 escolas, mais de 80 professores envolvidos, e um impacto de 586 estudantes de todo o Brasil. Então, já foi um sucesso nessa primeira edição, e é com muito orgulho que eu digo que nós tivemos um vencedor do Alfa, né? O nosso querido aluno Henrique Ribeck, do 4º ano. Ele foi vencedor no júri popular com nada mais, nada menos que 1.108 votos. Então, o objetivo que era semear, o Ribeck conseguiu atingir um número expressivo de pessoas que colaboraram com esse torneio, né? Então, gostaria de agradecer muito ao Alfa, a toda a equipe, a Ball,
e aos nossos queridos aprendizes que participaram, e dar uma parabenização especial ao Henrique Hideki, do 4º ano. Obrigada. Parabéns. A gente tem um depoimento aqui do Henrique. Vamos lá. Falem para mim se está dando para ouvir. Pessoal, eu sou Henrique Hideki. Quero agradecer a todos os familiares e amigos pela ajuda e empenho dedicado nessa dura batalha. E as 1.109 pessoas que votaram em mim, que fez eu ganhar o TBS de 2020. Agradeço também a coordenação da minha escola, Instituto Alfalumen, das minhas professoras Poliana e Lígia e os meus amigos que estudam lá. Parabenizo também o 2º colocado, Rafael Assis. Valeu a disputa. Obrigada a todos. Tchau! Parabéns, Henrique. Parabéns, querido. Agora a gente... Repetir. Diga, Nuri. Não, brinquei com você, falei que você quis repetir mesmo. Ah, sim. Parabenizar todos os que participaram, né? Ele falou do Rafa também, irmão da Bruninha, que está aí com certeza no público, também se esforçou bastante. E é isso, né? Vamos para a segunda edição também no ano que vem. Agora a gente vai chamar a professora Keila para falar de mais um dos nossos alfinhas que tiveram grande destaque aqui esse ano. Olá, boa noite. Bom, meu nome é Keila, sou professora de inglês do infantil ao 2º ano e é com muita alegria que eu venho anunciar aqui esse troféu, né? Participamos então do Lego International School Challenge, que foi um desafio nacional e teve a duração de 4 semanas. Então, o objetivo foi despertar a criatividade das crianças e construírem uma ideia de um mundo melhor, junto aos seus familiares. E é com muito orgulho que a gente apresenta aí o 3º lugar nacional da categoria de 6 a 8 anos, o aluno Rafael Biagioli. Congratulations! Parabéns! Muito bom, hein? Parabéns, Keila. Obrigada. International School abrindo oportunidades aí, né? Algumas categorias e também se adaptaram ao modelo virtual para fazer também novas oportunidades aí para a criançada. E as professoras sempre lá, né, perto, fazendo acontecer. Muito bom, Keila. E foi um desafio muito legal, porque tinha o Lego. Caso a criança não tivesse o Lego em casa, poderia fazer também com Lego online. Então, era para todo mundo. Então, foi um projeto muito bacana. Bacana mesmo. Muito bom. Obrigada. Bem, gente, parabéns, Rafael. Parabéns, Keila. Eu queria aproveitar e convidar a Cris para falar um pouquinho sobre a importância desse começo, né, no alfinha, das professoras da equipe. Cris, pode falar um pouquinho? Boa noite, posso sim. Boa noite. Eu estava aqui só aplaudindo, assim, muito, né, todas essas crianças. Boa noite, equipe, boa noite. Nossa, é uma honra poder estar aqui com essa equipe e compartilhar esse momento com vocês, gente. Como o Nuri disse, é um momento tão atípico e mesmo assim, né, quantas conquistas e quanta coisa bacana pode ser feita aí. E para mim é gostoso dizer dessas interações que foram feitas com o mundo, né, que a gente acabou, as Olimpíadas proporcionaram, e também as interações que as crianças têm com seus professores, que são momentos diferenciados também da sala de aula, né? Então, como isso é importante. E como o Yuri disse, isso é a sementinha, é a nossa sementinha lá, desde a educação infantil, que às vezes a gente faz eu diria aqui, agora em off, né, que a gente faz com a educação infantil como treineiro, né? Tem uns treineirinhos já lá, e aí oficialmente a partir do 1º aninho com a oba e com o canguru, mas da onde tudo isso começa e a importância de tudo isso, né? De começar lá na base, de fazer a criança se encantar por uma nova maneira de se apropriar de conhecimento, né? Por um outro viés, que não é só o viés da escola, mas de um outro viés que é poder entender que ele pode aprender
de uma maneira diferente também, e muito mais, né? Então, isso, e que com a gente não começa desde pequeno, né? E tem treineirinho, né? Então, isso é muito, muito, muito gostoso. E essas interações que são importantes. E nesse momento, Nuri, eu queria deixar, assim, em nosso nome, um agradecimento muito especial a todas as famílias, sabe? Todas as famílias sabe assim, que foram extremamente parceiras, eu acho que desde do fundamental até o médio, mas principalmente as famílias aí do pessoal do Fundamental 1, foi, assim, para mim, primorosa a parceria deles, porque nós não estávamos perto dos nossos pequenos, então eles ajudaram com equipamento, ajudaram com isso, foram estudar como é que a Olimpíada funcionava. Para nós chegarmos onde nós chegamos com os pequenos, eu tenho uma gratidão imensa para as famílias e para as outras séries também. Então, seria isso a minha mensagem, a minha gratidão, viu, Yuri? Sempre, né? Aí para toda a equipe e todos os pais que se envolveram nesse apoio tão importante nesse ano. Obrigada. Obrigado, Cris. Vamos seguindo, então. Agora a gente vai convidar a professora Lígia para falar um pouquinho sobre a Olimpíada Gutem, que também teve participação desde os pequenininhos até os maiores, né? Professora Lígia. Isso. Boa noite todo mundo. Pegando o gancho aí da Cris, né? Essa jornada aí pelas Olimpíadas começa bem cedo, de forma lúdica, gamificada, que é o caso das Olimpíadas do Gutem, né? Que ele é um evento que ele é promovido para aumentar ainda mais esse engajamento das crianças e os adolescentes nesse processo de leitura e de leitura de atualidades, né? Então, é bem legal. E esse ano o mote foi a empatia, né? Nesse momento tão peculiar, né, que a gente vive. Então, o assunto principal foi empatia. E como ele é gamificado, né, as crianças conseguem criar o avatar, o seu próprio avatar, e vai conquistando, então, estrelinhas, conquistando outros objetos para compor o seu avatar dentro das leituras dos textos, né, participando, então, da leitura dos textos e fazendo as atividades. E... embora seja um desafio assim de cada aluno, e a gente, professor, tem um papel importante, né, nesse engajamento, no incentivo. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns para o Theo Luca, né, aluno do 4º ano. Ele ficou em primeiro lugar de todo o Alfa. O Gustavo, também aluninho do 4º ano, segundo colocado aí também de todo o Alfa. E a Isa, né, aluna do 7º ano aí do Alfão. Foram incríveis, mais de 10 mil alunos participando em todo o Brasil, né? Então, pela primeira vez, né, para uma Olimpíada que a escola participa pela primeira vez, o resultado foi espetacular. Agradecer também, né, todas as professoras de língua portuguesa, de produção de texto, que teve um envolvimento bastante grande também, né, Lígia, de todas as professoras. Sim, da Ana, do 5º ano, da Débora, né? Então, foi um trabalho em conjunto de incentivo, e é legal que nós, professores, também a gente tem o acesso a criar o avatar. Então, o processo que o aluno faz, a gente consegue fazer para ver como é que funciona também essa Olimpíada, né? Como foi um primeiro contato, foi um contato muito legal. Ainda hoje, na sala de aula, as crianças falaram, olha, foi muito legal o Gutem, né? Conversando, só fazendo um fechamentozinho com eles hoje, eles falaram que o Gutem foi muito legal, porque é gamificado, então foi bem, bem bacana. Eu queria comentar, eu conheço o Gutem já há bastantes anos, e o legal é que eles desenvolvem a leitura sobre, como a professora falou, temas atuais. Então, eles trabalham e conectam o mundo dentro da linguagem da garotada, mas numa régua bem alta. Quer dizer, trabalham num discurso, numa narrativa já bem elaborada. Isso faz com que a garotada, durante esse processo de participação, acabe realmente, primeiro, gostando ainda mais de ler,
né, se habituando na leitura, no processo de leitura, e segundo, assim, no próprio vocabulário, né, na maneira de discorrer, de falar, ele enriquece muito o vocabulário. E terceiro, se conecta com as questões do mundo, né? Ele começa a discutir questões que são do mundo. Então, assim, é um amadurecimento, um crescimento muito interessante, que não é só acadêmico, mas que é de algumas competências que são complementares e formativas, né? Então, é excelente, professor Lígia, realmente fantástico. Lembrem que o maior papel das Olimpíadas é exatamente esse, né? É criar oportunidade de crescimento e amadurecimento para além do dia a dia acadêmico, né? Legal. Seguindo, então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a Canguru de Matemática 2020, que aconteceu de forma virtual, né? E a gente teve 43 premiações. Vamos começar falando de honra ao mérito, depois bronze, prata e ouro. Dizer que aqueles que ainda não conseguiram receber sua medalha, não se preocupem, a gente vai combinar, né, sobre como serão entregues. E vamos lá, porque vocês ganham bastante coisa, então vamos começar. Começando aqui pela honra ao mérito, a gente teve 14 conquistas de honra ao mérito. Então, parabéns André Silva, Douglas Latigé, Felipe Paula, Gabriel Emerick, Guilherme Nagaia, Gustavo Rocha e Maria Luísa Souza. Seguindo, Marcão. Parabéns também a Mariana Guardiano, Miguel Alves, Mirela Pereira, Pedro de Toledo, o Rafael Polavowski, Victor Rossi e o Vitor Massal. Parabéns, pessoal. Medalhas de bronze, tivemos 12 esse ano. Parabéns ao Anderson Naudelino, Caio Moura, Cauã Henrique, Clara de Oliveira, Enzo Bonifácio e Gabriel de Ornelas. Seguindo também na medalha de bronze, o João Faria, a Laura Melo, o Leonardo Rodrigues, Matheus Henrique, Otávio de Carvalho Vasconcelos e o Vinícius Cândido, o Vanzella. Muito bom, pessoal. Parabéns. Parabéns. Seguindo para as medalhas de prata, tivemos 14 medalhas de prata. Deixa a Cris aí. Cris, diga, Nuri. A Cris. Fala, Cris. Eu só estou aqui aplaudindo, Nuri, só aplaudindo. Vamos, que é gostoso. Então, gostoso da Canguru é que junta o fim ao fão, né? Todo mundo junto. Quem quiser, falem vocês, vamos lá. Vou fazer um comentário aqui, gente. Ó, esse ano, né, a Canguru, nosso número de medalhas, a nossa qualidade não diminuiu, tá? A Canguru mudou a maneira de fazer a correlação. Computar. De contar o número de medalhas. Então, assim, antes, uma escola como a gente, né, o projeto escolar, tendo um desempenho que a gente tinha, então a gente era comparado com... era uma premiação nacional, e aí os melhores colocados ganhavam medalhas. Por isso que o nosso número de medalhas é tão grande. Agora, é como se tivesse um limite dentro da própria escola, porque aí você são uma determinada porcentagem, então não é mais 20% do Brasil que ganha medalhas, é 20% dos melhores da Alfa. Então, a nossa nota, por exemplo, às vezes é assim, 18. Vou dar um exemplo para vocês. 20 questões, a gente acerta 18. Só para vocês entenderem, não é bem assim, mas só para vocês entenderem a ideia. A gente acerta 18. Aí, nosso aluno com 18 ganha medalha de bronze. E em outro lugar, um aluno com 11, com 10, ganha medalha de bronze. É porque a gente tem alunos muito bons, então ficam sempre os 20% melhores da Alfa. Mas é bom vocês estarem sabendo que teve essa mudança esse ano, então por isso que muda um pouquinho aí o número de medalhas. Mas o pessoal tá de parabéns, mandaram muito bem, mas eu precisava falar isso. Demais. Medalha de prata, a Ana Hara, Breno Nakamura, David Freitas, Enzo Bertoldo, Gabriel Irata, Gabriel Padilha e Gabriele de Folco. Parabéns. Seguindo. Parabéns, gente. Henrique Andrade Barros, Hugo Massahiro, Watanabe Teoi, a Isabela Rodrigues de Medeiros, o Levi Rached Magalhães de Moura, o Miguel Diniz Santos, o Nicolas Salles Reis de Souza e o Túlio Oliveira Romeiro.
Parabéns, galera. Sensacional. Muito bom. E aí, medalha de ouro, tivemos 3 pessoas com medalha de ouro. Arthur Schwarz Costa, do 6º ano. Vitor Alexandre. O Vitor, ele tem um nome grande, a gente lê o nome dele. Vitor Alexandre Teodósio de Carvalho Aires de Camargo, 2º médio. E o Gabriel Maciel Raad, no 9º ano. Meus parabéns. Muito Parabéns, bom. gente. Sensacional. Seguindo, então, agora a gente vai para uma outra Olimpíada de Matemática, que é a Olimpíada Mangarhai, que também Agora, acontece todo virtualmente. mundo sabe, né, Yuri? Que o Vitão é Vitão por causa do nome, né? O nome grandão é o A gente inventou um apelido, né? Vitão. Vamos lá, Mangarhai a gente vai falar bastante aqui. Medalhas de bronze foram 17. Ana Rita, Anderson Laudelino, Bruna Franciele, Christian Kendi, Daniel Jan, Eduardo Costa, Hanna Luísa, Hugo Vinícius, Isabela Kemi, João Vitor, Larissa Diniz, Lucas Aguiar, Martina Mars, Pedro Tadaki, Rafael Azevedo, Vinícius Augusto e Vitor Manuel. Parabéns! Parabéns, galera. Aqui com as medalhas de prata. Vamos lá, Marcão. Daniel Nunes, Gabriel Vieira de Sene, Gabriel de Foucault, Gustavo de Foucault, a Letícia Cristina, o Lucas Gonçalves, Luiz Tenório e o Vinícius Moura. Parabéns. Gente, parabéns, gente. Agora o ouro tem um caminhão de medalhas aqui. Essa Olimpíada é interessante, que ela desafia bastante a galera, porque eles buscam uma pontuação. Então, quem chega no 250 recebe o ouro. É uma corrida pelo ouro aqui. Então, Ana Carolina, Ana Clara, Ana Sofia, Arthur Fernandes, Augusto Katsu, Breno Cerqueira, Caio Moura, Cauã Henrique, David Freitas, Diogo Lamonier. Vamos lá. Deixa eu ver falar agora. É matemática, né, meu filho? Deixa ele lá. Vamos lá, Zé. Vamos. Pode continuar, Douglas. Vai. Eduardo Hirohito, Eduardo Khaled, Felipe Destaoli, Flávio Augusto, Gabriel Raad, Gabriel Hirata, Gabriele Malerba, Guglielmo, Iago Miguel. Pronto. Só uma menção aqui que eu gostaria de fazer, que a maior pontuação de todas nesse ano, a maior dedicação foi do Gabriel Augusto Ferreira da Silva. Então, Gabrielzinho, parabéns pela dedicação enorme que você teve nessa Olimpíada e continue assim. Rumo ao Fields de Matemática, Gabriel. Rumo ao Fields de Matemática. Isabela Greco, João Gabriel, Leonardo Kawai, Levi Santos, Luan de Souza, Maria Eduarda, Mariana Samira, Matheus da Costa, Mel Moura, Miguel Diniz e Nicolas Salles. Gente! Nos dão alegria. Amon Marques, Sofia Salles, Thalita Roberta, Thalita Rosa, Tiago de Siqueira, Vitor Alexandre, Vitor de Siqueira, Lia Augusto, Mirela Braga e Samuel da Silva. Parabéns, pessoal. Parabéns, galera. Seguindo, então. Agora a gente vai falar da Olimpíada Brasileira de Informática. Eu não sei se a Ilane está online para a gente falar. A gente pode voltar. Tá aí, Ilane. A gente volta depois, então. Acho que ela está reiniciando. A Ilane já volta, tá bom? Ela teve um probleminha na conexão, mas já está voltando. A gente volta daqui a pouquinho, então, para a UBI, que a UBI tem uma preparação especial aí pela Ilane, então, quando ela voltar, a gente fala da iniciação. Tem 2 categorias da iniciação, então eu vou falar um pouquinho sobre a programação, que a gente tem nesse ano 2 pessoas na final nacional. Isso é difícil. Que vai acontecer, caramba. Na verdade, a prova muito difícil, que é o Leonardo Rodrigues de Medeiros, do 1º médio, e o Gabriel Maciel Raad. A gente está torcendo muito, parabéns para vocês. Foi um esforço enorme da equipe. Aí no começo a gente tinha 8 que se classificaram para a segunda fase. Parabéns para esses 8. É uma Olimpíada muito difícil. E os 2 estão na final. Muito mesmo.
Então, Léo e Gabriel, estamos na torcida. Falar um pouquinho das Olimpíadas em geral, coloquei aqui a Olimpíada de Física, porque as Olimpíadas tiveram que se adaptar. Então, todas elas, algumas foram canceladas, né? Acho que todos tiveram que fazer essa adaptação esse ano. Algumas adiaram. Então, na Olimpíada Brasileira de Física, a gente fez sábado agora, com 10 classificados. Todas estão se adaptando a esse novo formato. Então, parabéns para todos vocês que estão também se adequando a isso. Escanear, tirar foto, né? Tem que se adaptar. Cada prova é um sistema diferente. Às vezes você não pode gerar um PDF, às vezes você tem que mandar um PDF, às vezes tem que mandar uma página só. Então, galera, parabéns total para vocês, porque vocês também são guerreiros aí para sempre se adaptar para fazer essas provas. Na ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, que a gente fez com praticamente toda a alfa aí, e a gente fez questão de colocar aqui porque a gente tem 144 classificados. Pelas nossas contas, provavelmente a escola do Brasil que mais classificou pessoas para a segunda fase. Então, nós somos pequenininhos, né? Que nós somos poucos, mas em número de estudantes nós somos pequenos. Sensacional, galera. Parabéns. Uma dedicação muito grande de todos. Ainda. E o legal de falar dessa Olimpíada é porque nesse ano eles pegaram alguns conteúdos de anos anteriores. Então, a importância dessas avaliações externas sobre como a gente está adiantado, e aí esse número mostra isso, né? Que o conteúdo que a gente está tendo em sala de aula, ele se reflete nessas provas externas. Então, parabéns, é muito legal esse resultado de vocês. Então, seguindo, agora a gente vai para algumas premiações individuais. Então, a Olimpíada de Neurociências de São Paulo, ela é feita lá no Albert Einstein, esse ano também foi feita de maneira virtual. Quem participou sabe o quão difícil é, e a gente já está fazendo há alguns anos. E nesse ano em especial, a gente teve um resultado enorme. Na verdade, ainda está acontecendo, né? Então, vamos lá. Thalita Roberta Ferreira de Souza. Thalita ficou em segundo lugar do estado de São Paulo. Somente 4 pessoas classificaram para a final nacional, que inclusive vai ser agora no dia 11. Então, Thalita, maravilhoso resultado, enorme resultado. E quero comentar o seguinte, na verdade, a pontuação dela e do primeiro lugar foi igual, né? O que mudou foi alguns segundos de tempo na resposta. Então, assim, ela mandou super bem, super bem. Parabéns, Thalita, sensacional. Inclusive, hoje ela me mandou uma mensagem que ela recebeu a medalha e um livro que vai ajudá-la ainda mais a estudar para essa Olimpíada. Então, estamos na torcida total aí e acreditamos totalmente que você tem chance aí nessa etapa nacional, Thalita, nossa futura médica. Seguindo também para os resultados individuais, a gente também teve um resultado muito grande esse ano na Olimpíada Brasileira de Economia, que também, para o ano que vem, crescendo cada vez mais, que é o Vitor. Parabéns, Vitor. Então, né? O Vitor, ele recebeu medalha de prata nacional, 9º lugar do Brasil. E, Vitor, maravilhoso, enorme resultado. Parabéns. Espetacular. Queria comentar, gente, que foi muito bacana, que parte da preparação para o BECOM foi feita pelos nossos aluminais, né? Que estão fazendo economia no INSPER. Então, é bacana essa multiplicação, né? O pessoal está lá na frente vindo e contribuindo com os nossos novos, né? Essa rede do bem. Então, foi muito bacana, gente. Legal, então, Vitor. Vamos voltar um pouquinho aqui, depois eu queria que as professoras da UFIM falassem um pouco da importância da preparação que elas fazem com a UBI. Você pode falar um pouquinho, Poliana? Que acho que a Ilane está voltando, mas... Posso sim, claro. Na verdade, Yuri, a Elane está fazendo uma preparação especial com os alunos do Alfinha, que foram agora para a terceira fase. Então, ela está fazendo aulas sobre a UBI
para treiná-los para a terceira fase, todos os dias, das 11h40 ao 12h20. Então, a gente está dando uma super atenção, né? A professora Elane está dando um foco muito grande agora nessa retinha final para a Olimpíada. E do quarto ano nós temos um aprendiz, né, que foi para a terceira fase, que é o Vitor Rossi, excelente, maravilhoso, dedicadíssimo, e estamos na torcida por ele. E o quinto ano tem acho que 4 ou 5 aprendizes. Você tem aí essa lista, Yuri? Eu não consigo olhar, posso olhar depois para você. Então, e a professora Elane, ela já deve estar voltando, tá? Ela teve esse probleminha com a conexão, mas ela já está de volta daqui a pouco. Acontece. Vamos seguindo, então. Então, vamos lá. Seguindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Olimpíadas de Química. É interessante que tem algumas coisas que a gente vem trabalhando há alguns anos e a gente tem conseguido alguns resultados. Então, nesse ano, a gente conseguiu, com o Programa Nacional das Olimpíadas de Química, um resultado que a gente já estava procurando há um tempo, que foi com o nosso aprendiz Diogo Lamonier. Ele ficou entre as 100 melhores redações com o tema nanoquímica e nanomateriais, inscritas por estudantes do ensino médio. Ele teve essa redação publicada, então é importantíssimo que esse resultado dele, parabéns, Diogo, maravilhoso resultado, enorme resultado, e também aí abrindo portas, abrindo caminhos para novas gerações aí nessa disciplina de química. Seguindo um pouquinho, a gente vai falar agora da Olimpíada de Matemática, que a gente também participou esse ano de uma Olimpíada Internacional, chamada AIMO, que também foi no formato online. E a gente teve 4 aprendizes que participaram e que se destacaram nessa Olimpíada. Então, parabéns para o João Gabriel Santos, Vitor Alexandre, que conquistaram medalha de prata. Parabéns para o Leonardo Kawai e para o Miguel Diniz, que conquistaram a medalha de bronze, um resultado também internacional. Muito bom ver esse crescimento e esse resultado de vocês. Então, galera, parabéns demais. Agora eu queria chamar o professor Júlio para falar um pouquinho sobre a competição internacional de astronomia. Olá, professor Júlio. Gente, vocês não fazem ideia quantos anos eu fiquei torrando a paciência do Júlio para que viesse para cá, né, para trabalhar com a gente, que nós trabalhamos juntos muitos anos, né, em São Paulo juntos, e finalmente conseguimos. Olha o resultado, olha que espetáculo. Eu conheci a Noricel lá nos primórdios da OBA, né? Nos primórdios. Nos primórdios da OBA, eu era da SAB, e, bom, é uma competição bastante motivadora, né? Os alunos gostam muito, principalmente a fase nacional, mas, assim, a gente veio para falar do pessoal aí que está emplacando, que emplacou, né, nas internacionais desse ano, né? Então, eu acho o seguinte, desde aquela época em que a gente começou a emplacar os alunos da internacional, a OBA, e as internacionais, elas evoluíram muito, inclusive na fase de treinamento, na fase de seleção, e ficou bastante difícil. Então, eu acho que o mérito dos 2 alunos que participaram, na realidade, vocês tinham 5 alunos, né? Quando eu entrei para o Alfa, minha primeira incumbência foi acompanhar os 5 alunos lá na seletiva presencial, né? Deixa eu ver se eu lembro, o Miguel, o Luan, a Thalita, o João, né? E o Flávio. Flávio, eu ia lembrar Felipe, Flávio, né? E aí a gente fez treinamentos de planetário lá no Cientec e um monte de coisa, né? Enfim, dessa seleção, o Miguel e o Luan foram classificados,
E aí começou-se uma etapa de treinamento, que também é uma seletiva presencial, onde eles deveriam ir lá na Casa Siloé para poder fazer as provas, as aulas, mas infelizmente bateu a pandemia, né? Entrou a quarentena, e aí nós tivemos que nos reciclar. Então, a própria equipe do treinamento, a gente teve que começar a fazer aulas online, né? Da mesma forma como a gente também fez no Alpha, né? Mas era assim, a gente estava tentando aprender para poder não perder os alunos. Então, mantivemos treinamentos todo final de semana, todo sábado, aula, vários exercícios. O pessoal do exterior também ajudou a gente com algumas tarefas. Então, eles batalharam bastante. Listas de exercícios que eles sabem muito bem que arrancava o couro, eles ficavam desesperados, porque a gente deu para os ex-olímpicos fazerem as listas de exercício, e aí eles judiavam bastante, né? Mas estudaram muito e foram então classificados. Então nós tivemos 2 equipes, né? No caso, uma equipe que foi para a Internacional de Astronomia e Astrofísica, que foi rebatizada de Global E-Competition, né? Para poder evitar de confundir com a Internacional, né? E nessa Global E-Competition nós tivemos os 2 alunos, né? O Miguel e o Luan. O Miguel se classificou para a prova individual e o Luan se classificou para a prova em time, né? A competição por times. Essa classificação, ela foi assim, nós tínhamos, os alunos escolheram o que eles gostariam de participar antecipadamente, se eles gostariam de participar da competição individual ou da competição em time da JECA, como a gente chamou, né? Era um nome bem apropriado aqui no Brasil, né? Da JECA, ou então se queriam participar da latino-americana. Bom, os 2 escolheram participar da internacional, claro que todos eles escolheram, e aí eles foram alocados em função de suas notas, né? Então aí o Miguel foi classificado para individual e o Luan foi classificado para a prova em grupo. Bom, eu acho que o Miguel tirou bronze, né? Conseguiu tirar bronze, não é isso? Isso mesmo, deixa eu seguir aqui a apresentação. Tá, desculpa. Contextualizando, ó. Aqui legal. Isso. Então, o Miguel tirou bronze na individual. Foi uma prova bastante complicada, mas não complicada porque fosse tão difícil, mas é que realmente o pessoal da Estônia que pegou o negócio para desenvolver era complicado. Então, a gente teve que trabalhar muito nas moderações das questões, né? E então, quem conhece o processo, a Nuricel conhece o processo da Internacional, então depois que os alunos fazem as provas, nós corrigimos a prova individualmente também, e aí a gente modera em função das outras correções, para tentar conseguir justificar alguns pontos dos nossos alunos. Então, nós conseguimos então esse êxito no caso do Miguel. No caso do Luan, a prova foi em time, né? E ele sofreu bastante, né? No começo, né? Porque ele precisava entrar em contato com alunos dos outros países, então eu acho que tinha um Cazaquistão que não queria entrar em contato com ninguém, tinha um coreano. Time internacional, né? Isso, exatamente. Eu esqueci de falar, Uricel, tá certo. A prova em time é time multinacional, então não é só um time de brasileiros. É um time onde ele era o único brasileiro entre um coreano, se eu não me engano, um cazaquistanês. Aí eu já não sei mais qual era, não lembro mais qual era a equipe dele. Mas ele sofreu para poder juntar esse pessoal todo. Ele mesmo disse que bobeava, ele acabava fazendo a prova sozinho, porque eles não se comunicavam. Foi uma prova que foi feita, acho que ao longo de 1 ou 2 semanas. Tinha que observar o céu, então, por exemplo, eles tinham que observar a Lua, cada um no seu país, aí eles tinham que juntar os dados para fazer uma medição da Lua. Foi um trabalho bastante complexo, né? E o Luan conseguiu, então, a menção honrosa. Foi dos brasileiros que participaram da time, né? Foi o que foi melhor colocado. Maravilhoso resultado. Eles estão de parabéns. Porque parabéns a vocês e parabéns a você, Júlio, também. Obrigado. Vamos trabalhar para repetir. Acho que abre portas, né, Júlio? Abre portas. A Olimpíada de Astronomia é uma Olimpíada que começa desde o primeiro fundamental. Isso.
Então, deixa um legado aí. Então, aqui o resultado do Miguel. Miguel conseguiu a medalha de bronze na Olimpíada Internacional, então, resultado maravilhoso. E o Luan também, resultado maravilhoso, menção honrosa na competição em grupos, né? E aqui a gente fez questão de colocar umas fotinhas deles também para contextualizar que, apesar desse momento difícil, apesar desse isolamento, eles se dedicaram e lutaram aí até conseguiu... E aprenderam muito, né, gente? Cresceram muito, né? Quer dizer, dentro da universidade vão brilhar, porque realmente saem na frente, né? Muito mais bagagem, experiência do que só quem se prepara para vestibular, né? É isso aí. Parabéns, meninos. Júlio, parabéns. Estou muito feliz, viu? Valeu muito. Obrigado. Parabenizar o Júlio e a Noricel, que hoje é dia 2, é Dia Nacional da Astronomia. Parabéns. Vocês que se dedicam tanto. É hora de resolver estrelas, né? Olhar esse céu. Nem que seja da janela. Mas está valendo. Parabéns, viu, queridos? Muito bom. Excelente, vamos lá. A Olimpíada Brasileira de Química Júnior seguiu o mesmo formato da Olimpíada de Ciências, né? Então, a gente colocou aqui que a gente teve 32 classificados, também foi um número enorme. E ela acompanha muitas outras Olimpíadas que ainda estão esperando até por data para a segunda fase, né? Então, vamos esperar um pouquinho que essa data vai chegar aí. Agora, o grande momento, chamar o nosso querido professor Diego, o tão esperado momento aí que a gente está trabalhando arduamente. Diego, vem contar um pouquinho para a gente. Boa noite. Eu sou o Boa Diego. noite, Diego. Boa noite, Nuri. E tenho orgulho de estar aqui para contar da conquista inédita neste ano para o Alfa Lumen, que é a nossa primeira medalha na Olimpíada Nacional de História do Brasil. E assim, eu queria começar lembrando de quando nós éramos jovens estudantes, quando nós estávamos aos 13, 14 anos. Eu falo nós nesse caso, eu estou dizendo eu estou dizendo alguns dos medalhistas, e eu estou dizendo boa parte dos nossos alunos, na verdade, alguns dos nossos professores, talvez até todos. Mas assim, nós que preferíamos história, nós que éramos bons em história, e não necessariamente tanto assim em outras matérias, dava uma inveja, dava um desconforto, porque quando se falava em Olimpíada, era somente os bons em matemática que iriam brilhar. E isso era muito frustrante. Quando eu fui trabalhar no CASDVest com os alunos do ITA, eu soube, como a maioria dos alunos do ITA vinha do Ceará, que no Nordeste tinham muitas Olimpíadas de História também. E aí eu fiquei com mais raiva ainda. E eu queria, sabe, refazer a minha vida estudantil no Nordeste. Então, por acaso, a gente sabe dos resultados do Nordeste também nessa Olimpíada. Então, aos meus 25 anos, né, já professor de História, em 2011, eu escutei falar de uma Olimpíada de História paulista. E eu fiquei, nossa, como assim? Nossa, todo o meu sonho de infância, então, não vou poder realizar, mas vou poder ver os meus alunos, né, participando. Isso foi muito legal. Ali a gente participou da terceira ONHB. A primeira havia sido em 2009. E foi um desafio muito grande, porque a ONHB, ela é uma Olimpíada de uma disciplina, História. E nós, especialmente aqui no Sudeste, aqui na região do Vale do Paraíba, somos uma sociedade extremamente tecnicista, extremamente, podemos dizer assim, exatoide. E a gente está muito acostumado com as coisas pontuais, com uma prova de matemática onde se trata de aplicar uma fórmula e chegar num resultado exato. Quem chegar leva a nota, quem não chegar não leva. E muitos de nós acabamos buscando esse mesmo approach com matérias que não tem nada a ver com isso,
como história, né? Então, quando eu comecei a treinar meus alunos para a ONHB, eu vi que eles estavam estudando história, que é o que se faz para uma prova, né? E pensando quais temas cairão, né? O que eu tenho que estudar, o que vai cair. E aí foi um longo processo, primeiramente para mim como professor e depois para os alunos, para entendermos que não se trata disso. Na verdade, a Olimpíada não cobra nenhum conhecimento prévio. A Olimpíada cobra algo que, para nós historiadores, é muito mais valioso do que saber datas e nomes. As datas e nomes estão no Google, né? E a maioria dos pais lamentarão saber que nós, que estudamos história até os anos 90, perdemos a essência. E se alguns dentre vocês, infelizmente, disseram não à história, né? Enfim, cresceram e se tornaram pessoas que não gostam da matéria, talvez tenha sido por isso. Porque a história não se trata de repetir nomes e datas. A história se trata de pegar esses conteúdos que estão à disposição e colocá-los em prática. E colocá-los para gerar sentido, para sabermos interpretar e tirar lições desses acontecimentos. E essa Olimpíada, ela é totalmente sobre isso. Os alunos recebem documentos, os alunos analisam, os alunos interpretam, e as alternativas são 3 corretas e 1 errada. Quase sempre. Em alguns casos, elas divergem entre si. Mas as corretas são umas mais corretas do que outras. Ou como diria George Orwell, somos todos iguais. Mais uns mais iguais do que os outros. Enfim, o que aconteceu foi que foi muito difícil. E para o estado de São Paulo como um todo, para a região sudeste como um todo, para a região sul mais ainda, é um desafio muito grande. É um desafio que não foi pensado pela maioria das escolas, pela maioria dos profissionais. E em 2020, por exemplo, eu pelo menos não vi, posso estar enganado, mas não houve medalhas na região sul. Ou talvez tenha havido uma no Paraná. Enfim. E, por outro lado, aquela região que sempre se dedicou um pouco mais a isso, que sempre promoveu todas as áreas do conhecimento, né? Porque o Nordeste lidera medalhas em todas as áreas, tradicionalmente, né? E o Nordeste tem liderado na ONHB porque sabe dar o nicho em que cada aluno se destaca. Que não é porque um aluno não é bom em matemática que ele não pode ser bom em outra coisa. E que não é porque um aluno é bom em matemática que ele não pode ser bom em história também. E que ele não pode aprender a pensar como um historiador, mesmo que ele não venha a se tornar um historiador. Eu tenho muito orgulho de que uma das nossas medalhistas deve se tornar historiadora. Enfim. E ano após ano nós fomos tentando, ano após ano fomos tateando no escuro, entendendo os desafios e finalmente, em 2020, o resultado começa a chegar. Finalmente, em 2020, alcançamos a nossa medalha. Dito isso, é preciso que os pais saibam, é preciso que todos saibam que essa Olimpíada, ela é pesada, ela é trabalhosa, ela demora, o envolvimento dos alunos com as atividades demora mais de um mês, ele toma cerca de 1 mês e meio ao ano, né? É uma Olimpíada destinada a alunos de 8º até o 3º ano do ensino médio, e ela é uma Olimpíada trabalhosa. Ela tem 7 fases, cada uma dessas fases dura uma semana inteira. As primeiras 4 semanas são de um envolvimento cada vez mais profundo, crescente. Eu diria que a semana 4 é a mais trabalhosa. Porém, quando eles chegam na 5ª semana, eles realizam uma produção de texto. E essa é a hora da verdade. Ou essa é a hora em que a onça bebe água, a hora em que a porca torce o rabo, enfim. É muito difícil, é muito concorrida essa produção de texto. E se nós chegamos até onde chegamos, nós devemos muito aos nossos professores de letras, de linguagens e códigos, que sempre nos auxiliam, né? Natália, doutor Emanuel, Débora, Ariane, muito obrigado a todos. E assim, nossa medalha aconteceu por causa desse auxílio, mas todo o desempenho de cada aluno nosso que chegou a essa 6ª e 7ª etapas se deve a isso também.
se deve a esse auxílio, a essa atenção. Então, ela não é simplesmente uma Olimpíada de História, ela não deixa de ser uma Olimpíada multidisciplinar, em que se abordam temas de sociologia, de filosofia, de geografia e mesmo de algumas áreas das exatas, das ciências da natureza também. Temos muito orgulho de compartilhar esse espaço entre todas as disciplinas. Dessa forma, é necessário parabenizar todas as equipes que participaram, todos os nossos pequenos e alguns não tão pequenos, que já estiveram na Olimpíada em todos os anos. Eu acho que a gente começou em 2015, não lembro se já em 2015, 2016, né, nos primórdios aí do Projeto Escola, do Alfa, e todo mundo que já participou está de parabéns, né? E aí eu faço uma menção honrosa especial a todas as equipes que em todos os anos e também em 2020 chegaram até a fase 6, continuaram persistindo, conseguiram fazer essa produção de texto, e eu particularmente acredito que muitas das nossas produções mereciam ter chegado à final. Mas a concorrência é grande, mas o critério para uma análise de texto nunca é 100% correto, 100% correto não, mas nunca é 100% previsível, nunca é 100% que dê para a gente entender tudo, e infelizmente fomos para a final só com 2 equipes, mas foram as nossas primeiras 2 equipes finalistas da história do Alfa, de 21. Então, vamos falar aqui da primeira, né, Diego? Vamos. Começando aqui pela equipe que tem um nome diferente aí para menção honrosa, depois se dá uma explicada, mas sim, equipe trigenial recebeu a medalha de cristal aqui. Em 2020, nós tivemos 421 equipes finalistas do Brasil inteiro. No estado de São Paulo, 61. Dessas 61, 2 do Alfa Lumen, né? E uma delas, a equipe do 9º ano, né? O nosso Caião Moura, Mel Moura e a Bruna, que, lindos, chegaram na final, ficaram nas posições aí entre os 400 primeiros e merecem a medalha de cristal, merecem os nossos mais profundos parabéns. No 9º ano, segunda vez fazendo a Olimpíada de História, e conseguiram, né? Conseguimos, eu apareço ali junto, as equipes, a Olimpíada ela é coletiva, ela privilegia o trabalho em equipe, ela privilegia sempre a construção do conhecimento, e essa construção do conhecimento, ela só pode ser feita de maneira coletiva, ela só pode ser feita de maneira empática, de maneira a pensar e a se preocupar com o outro. Então, qualquer questionamento que vocês tenham ou já tenham ouvido sobre um certo perfil de nós, profissionais das ciências humanas, essa é a justificativa. Nós pensamos sempre o outro, sempre a preocupação com o outro, e os nossos posicionamentos vêm acima de tudo disso, da nossa empatia, da nossa preocupação com o outro. E assim é a construção do conhecimento, e assim, enfim, das nossas 21 equipes, nós chegamos quase à final com mais de 15, e agora, na final, né, medalhistas de cristal, e com maior orgulho, com maior emoção, né, tivemos o nosso Davi Betiol, a nossa Heleninha e a nossa Ana Clara Serpa, medalha de prata na ONHB de 2020. Parabéns. Essa arte aí que a Helena me mandou, não sei se é da Helena ou do Davi, mas... E se? Deu certo, né, Diego? E se finalmente chegou. Com muita dedicação, com muito sacrifício, com muitas tardes deixando o Overwatch, o Fortnite de lado, a gente chegou lá. E que seja o começo, né? E que venha ouro, que venham cada vez mais medalhas. Parabéns. E é importante a gente falar também que essa Olimpíada, ela qualifica para entrar na Unicamp pela medalha, né? Então, essa equipe já pode usar essa medalha para tentar uma qualificação para o ingresso no curso de História da Unicamp.
Então, e são os alunos de segundo e maravilhoso. terceiro ano. Então, a equipe é de segundo ano. Então, a nossa Ana Clara já vai tentar aí o edital para vagas olímpicas para fazer companhia para os nossos outros Alpha-Alumni que estão fazendo escola na Unicamp. Todo mundo Parabéns, Diego. Sensacional. Assim, você tira a barriga da miséria, né? Porque acho que todos esses anos, e você soltou a frente aqui já, mas assim, a verdade é que toda Olimpíada, ela tem um grau de dificuldade grande, tanto as de humanas quanto muitas de exatas, por as especificidades. E conhecer essa especificidade leva um tempo. Você tem que conviver, você tem que arriscar, você tem que entender, e até depurar esse entendimento leva um tempo. E as de exatas, de astronomia, foram meses também, várias fases. De neurociências são um monte de fases, estou estudando desde o começo do ano. Então, todas elas têm esse grau de dificuldade, e daí o valor da conquista, né? Agora, assim, história, realmente, é uma Olimpíada bem diferente. E foi necessário você se aprofundar nela, você conhecê-la, você entender o que ela propõe de forma muito madura para conseguir trazer isso, para conseguir trabalhar isso junto aos estudantes. E assim, sensacional, parabéns, super parabéns. Você sabe que aqui todo mundo... Eu sou física, mas adoro história. Se eu não tivesse feito física, faria história. Aqui todos os nossos exatoides são muito humanoides. Então, essa questão de viver pelo outro é a nossa vocação, é o que a gente faz, nós somos uma ONG. Então, é o que toda a nossa equipe desenvolve. E, assim, fez super jus. Parabéns pelo seu estudo, pelo seu aprofundamento, pelo seu amadurecimento em relação à Olimpíada. E parabéns a essa garotada maravilhosa, com potencial imenso, porque é uma Olimpíada bem subjetiva, e isso cria um grau de dificuldade maior, né? Quer dizer, você tem que mandar muito bem para que, mesmo com a subjetividade, você ainda esteja à frente. Então, super parabéns, estamos mega orgulhosos, assim, você quebrou uma barreira, garotados, vocês quebraram uma barreira juntos aí, então a gente está muito feliz, viu? Ó, coraçãozinho. Eu e o Rafael, né? E o resto da equipe de história. O Rafael também, claro, e toda a equipe de história, né? Nossa equipe... 3 medalhas, só 3 medalhas no Vale do Paraíba. Uma é nossa. Não, gente, sensacional. Parabéns a todos. E, de novo, num momento tão desafiador, os professores se engajaram, conseguiram isso junto com a garotada, nessa parceria tão grande. Então, é fantástico. Super parabéns a toda a equipe aí, viu? Toda a equipe, sensacional. E por tudo isso, eu também tenho muito orgulho de ser dual. Sucesso. Obrigado. Seguindo, então. Parabéns, estiloso, viu? Gostei do chapeuzinho, super estiloso. Seguindo agora, a gente falar um pouquinho sobre o Mundial. O Marcos vai falar um pouquinho sobre como foi, que a gente teve aí 250 participantes de escolas públicas e da nossa garotada também, né? E... Esse é um evento que a gente tem o maior carinho, né, Nuri, Yuri, professora Paulinha, que também está com a gente. Tem todo um desenvolvimento, um desdobramento durante todo o ano. A gente iniciou em 2018 e 2019 de forma presencial, e esse ano a gente olhou para esse cenário de pandemia e, uau, como que nós vamos fazer um evento que tem uma grande característica presencial? Muitos têm, mas esse especificamente, porque a gente precisa agregar aí os convidados da escola pública, e a gente tem que distribuir as salas, os debates. A Nuri sempre gosta de dizer, não vamos pegar nada pronto que vem e vamos aplicar, nós vamos pegar aquilo lá, nos inspirar e criar o nosso padrão, e criar a nossa forma. Então, não existe no Brasil um simulado das Nações Unidas, como o Alpha-Alumni tem feito desde 2018, que é encontrar uma problemática, debater e depois encontrar soluções para aquela problemática. Isso aconteceu em 2018 e 2019, para quem teve a oportunidade de estar presente. Uma das coisas mais importantes desse evento que a gente faz, desse projeto que a gente faz, é a união de todos. Você consegue agregar, né, Yuri,
a gente acaba convidando Alfim, Alfão para participar, o Alfão quase que todo em peso, e as pessoas, e os alunos, os aprendizes, eles vão se identificando. Aquele que não tem muito para trabalhar a oratória, que é muito importante, mas ele não se vê ali debatendo, ele vai trabalhar na parte de artes, na equipe de imprensa. A gente teve meninos das exatas, que foi assim, um talento na área de chefiar a imprensa. A gente tem um secretariado maravilhoso, então tem um protagonismo muito grande dos alunos, desde os primeiros secretários, eles passando o bastão para o outro, quer dizer, é de uma gentileza, né? É de uma inspiração tão grande mundial. E esse ano a gente conseguiu fazer também de forma virtual, como tudo que o Alfa conseguiu fazer. Paulinha liderou muito bem, todos nós conseguimos ajudar. A garotada do secretariado acadêmico, administrativo e geral trabalhou muito, a gente vai mostrar um pouquinho as fotos deles. E esse ano a gente teve 2 convidados especiais, foi a embaixadora Irene Gala, que assim abrilhanta bastante, né? Traz uma novidade muito, muito bacana para uma fala inspiradora, principalmente para as meninas, né? Para as mulheres, no sentido de tentarem carreiras diplomáticas. E a gente teve o secretário executivo do PÉ Unesco. Vale lembrar que esse evento ele é reconhecido, ele é apoiado pela Unic Rio, que é a Agência de Comunicação das Nações Unidas no Brasil, pela Acnur de Brasília, que é a Agência dos Refugiados, pela própria PÉ Unesco e pela Unesco. A gente cria todo um relatório, submete ao PÉ Unesco e submete também à ASP.NET Global, que hoje nós somos membros. Então, foi um evento muito gratificante, muito importante, e que movimentou aí uma quantidade de alunos, de aprendizes, de professores. Teve o Comitê dos Professores, que foi uma extraordinária presença de todos os professores. Foi motivante. Nós lançamos a Rádio Mundial, a Rádio Alfa, junto, a garotada lá fazendo podcast o tempo todo, entrevistando a cada uma dos comitês que tinham lá. Então, foi um grande sucesso e eles abrilhantaram cada vez mais, né, Yuri? Falar um pouquinho também que a gente teve participações até internacionais, né? O Elton já é nosso amigo, né? Moçambique. Elton já maravilhoso. É alfa avançado na África já. Né? E é impressionante a perseverança, né? Porque mesmo com problemas de internet, continua entrando e participando, então... Ele absorveu tanto a filosofia do Al-Falumi, as nossas declarações institucionais, visão, valores, crenças, ele absorveu tanto isso que todos os eventos ele deu um jeito de participar, ou de prestigiar, ou participar efetivamente, juntando a garotada lá em Quelimane, na Zambésia, né, em Moçambique, para que ele pudesse participar. No Mundial, ele tentou entrar inúmeras vezes para dar uma fala, mandou áudio, conversou, divulgou lá, quer dizer, ele tem muito interesse. No ano que vem ele tem o grupinho dele lá participando, né, com alguns alunos aí para fazer um debate e essa conexão que a gente tem feito o tempo todo, né, Nuri? Então, nós é maravilhoso, né? Entender o olhar do outro, entender o universo do outro, né? Se conectar com outras realidades, abre muitos horizontes, abre muitas perspectivas. Mas vamos ver o secretariado aí, gente. Um agradecimento especial para a professora Paula, né? Que liderou essa equipe. Super Paulinha. Cada super líder aqui. Rebeca de Lima, que foi a nossa secretária administrativa. Parabéns, Rebeca, mandou muito bem. Olha que trabalho. Parabenizar o Arthur também por esse trabalho aqui que ele fez. Sensacional. Eduardo de Brito, subsecretária administrativa. Helena Sanches, que foi a secretária acadêmica, um desafio aí de... Ela está crescendo muito, né? Nossa, amadurecida, né? Delícia ver essa turma, ela pequenininha. Gabriel Santos Alves, subsecretário acadêmico. Do rapaz. Matheus da Costa Justino, subsecretário-geral. E a Nina de Oliveira Souto, secretária-geral. Parabéns, galera. Trabalho maravilhoso aí. Sensacional, foi espetacular, com a participação de muitas garotadas de escola pública que é o que a gente quer, né? Multiplicar oportunidades. Perfeito. Parabéns, gente. Parabéns. Não. E agora a gente vai falar um pouquinho das artes, né? Que a gente também teve um pouquinho menos de atividades de competição, vamos dizer assim, esse ano, né? De concursos. Mas tivemos, né? No começo do ano a gente teve o Alfa Encanto. E aí a gente tem, começando aqui, parabenizar o Miguel Varela. Miguel participou do programa Canta Comigo Team lá no
Rodrigo Faro, apresentação maravilhosa, depois, para quem quiser, a gente pode mandar, e tá mandando muito bem, Miguel, parabéns, cantando, tá atuando, faz tudo, sapateando. Uma garotada sensacional da parte artística também, que é espetacular, gente. E aí a gente teve esse ano uma nova edição do Showtime, né? Então, parabenizar a galera também aqui. Em segundo lugar, no Música Duo Infantil, perdão, o Danilo e o Rian. Então, com esse número de violino e violoncelo. Essa live ela está disponível no YouTube, depois a gente pode passar para vocês prestigiarem todos os números também. Em primeiro lugar, do Música Duo Juvenil, o Bruno Mussi e a Mirella Braga, um número maravilhoso também. Parabéns demais. Uma profissionalidade, você só fica assistindo. Demais, galera. Só curtindo. Na parte de dança, conjunto juvenil, a gente tem a Bela Greco, né? Com o grupo Poder da Amizade. Parabéns, Bela. Mandou muito bem também. E na música solo juvenil, a gente teve, em primeiro lugar, o Leandro Caprini, com violino, e o segundo lugar, o Isaac Teixeira, com Don't Stop Me Now. Maravilhosos números também. A toda essa galera artística aí, sensacional, gente. Demais, gente, demais. E para encerrar, a gente vai falar de uma nova qualificação que o Instituto recebeu, né, Marcos? A gente busca, né, Nuri, cada vez mais todas as honrarias, certificados, mas não só por ganhar isso, é porque a gente se identifica com esses valores. Então, como o Instituto Alfalumi se identifica muito com a Agenda 2030, os 17 ODS, as declarações da Unesco, das Nações Unidas, então a gente está acumulando uma série de certificações aí já há um bom tempo, e aí, para falar rapidamente, contextualizar como foi esse processo, nós iniciamos em 2017 a aplicação na Unesco de Paris, e aquela documentação nossa foi aceita. Em 2018, nós fizemos um relatório de 220 páginas de atividades. Para nós, até que foi tranquilo preencher um relatório daquele, porque o Instituto Alfalumi faz muita coisa, né? Ninguém encheu linguiça lá, né? A gente simplesmente colocamos uma quantidade assim de tudo que a gente faz de janeiro a dezembro, não para. Em 2019, a gente teve a honra de estar lá no encontro de Ouro Preto, foi no dia 14 de setembro, com a professora Juliana, o Lucas, e a gente foi representar lá, e conseguimos assim visualizar mais de 1.500 associações, escolas, e o presidente, né, o diretor lá da Unesco comentou, olha, vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão com muitas pessoas internacionais aqui. A gente já saiu daqui, né, Noricel, falando, nós não vamos ser só mais uma entidade, a gente precisa explicar que somos uma ONG. Nós somos uma ONG, nós temos um projeto escola, e nós queremos ser protagonista, nós queremos ter espaço, ter lugar de fala. E então a gente conseguiu trabalhar com a Angola, a Unesco da Angola, a Unesco do Japão, a Unesco da Espanha, a Unesco da Argentina. A gente teve contato com todos eles, mantivemos esse contato depois, inclusive até agora, que está tendo um desdobramento, e hoje foi oficializado, você vê, depois de 3 anos, 3 relatórios, numa aplicação, 2 relatórios. Nós fomos convidados hoje para fazer uma apresentação em Vivências Educativas Internacional, teve uma quantidade de audiência muito grande, né, por se tratar da PE-Unesco e da Unesco, e nós tivemos um lugar de fala, onde a gente apresentou o Instituto Alfalumi, a ONG, os projetos de 2020, como que nós lidamos com a questão da pandemia, e hoje fomos autorizados, assim, tanto no Global ASP.NET, que é um site internacional da Unesco, onde nós estamos lá, e depois a gente disponibiliza o link, como no PE-Unesco, e agora a gente vai poder pegar a nossa placa e representar ela na sede nova, né? De repente, até uma proposta da gente fazer um mini evento, né, para celebrar essa situação, convidar os nossos parceiros do PE-Unesco e sermos protagonista e mais um agente multiplicador da mensagem, que faz parte da nossa, está enraizado no Instituto Alfalumi. A nossa vocação. É a nossa vocação. Agradeço, Noricel, pela oportunidade também, e é uma honra estar fazendo parte. Somos uma equipe, gente. Somos uma equipe.